Bom, gente, é curioso como no futebol as coisas mudam e mudam muito rápido, né? O Fluminense estava feliz da vida com a campanha no Mundial de Clubes, chegou à semifinal, o brasileiro que foi mais longe, a torcida em festa, todo mundo com orgulho do time. O que aconteceu? Voltou para o futebol brasileiro, 3 jogos, não venceu no Campeonato Brasileiro e ontem a gente já ouviu vaias, o time acabou derrotado pelo Palmeiras e já rolaram umas vaias, torcida criticando. E quem que meteu o bedelho nessa história? Quem que se meteu nessa história? Ele, Abel Ferreira, na coletiva, falou sobre o comportamento da torcida adversária. Bora ouvir o Abel. E fico muito triste, independentemente de nós termos ganho, porque também podíamos, o jogo é o que é, e ver a torcida toda a assobiar e estes jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função de um torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto, muitas vezes no futebol, é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta, que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol. Ficou bravo o Abel, hein? Eu até fazendo uma propagandinha aqui, ontem eu conversei com o Cédric Soares, jogador de Arsenal, de Premier League, jogador de seleção portuguesa e que está agora no São Paulo, e ele fala dessa diferença. Ele fala muito durante a entrevista que, assim, tipo, aqui a galera é muito passional. Tipo assim, quarta você joga bem, você é o cara, quinta-feira você é o bagre. No domingo você é o bagre. E, tipo, lá na Europa, tipo, tem aquela coisa de torcer, na hora, tal, mas acabou o jogo, você perdeu o jogo, é um profissional a mais, o europeu, enfim, outras culturas do futebol por aí, eles veem o jogador como um profissional normal, um atleta, beleza, no próximo jogo vamos tentar lá o próximo. Essa paixão, essa coisa assim, maluca, é muito do futebol sul-americano que ele cede, que estou contando aqui o bastidor da entrevista, que ele está sentindo agora no São Paulo. Então, o Abel não é a primeira vez que ele fala isso. Ele já falou disso do Palmeiras e falaram que ele era o sommelier de torcida, né? Que é ensinar como torcer. E ele viu e ficou revoltado com o Fluminense. E, de fato, a gente falava aqui no começo, quando a gente deu ali uma pimentada ali do jogo, é um torcedor que precisa ter paciência. Cara, acabou de perder o principal jogador. É normal oscilar. É normal oscilar, mas o torcedor nem sempre tem essa paciência, né? E a gente fala de como as coisas são emocionadas, né? O Fluminense era o melhor time do mundo até há pouco, né? Tipo, melhor brasileiro no mundo, fato. Né? De um sentido figurado, tô falando, o melhor time do mundo. Mas era o melhor brasileiro, né? Que foi mais longe do Mundial. E agora já é o contrário, vaias. Como é que tá o clima nas Laranjeiras, Igor? Você que acompanhou essa partida, né? E muito por dentro sempre do Fluminense também. Como está o clima e como isso está sendo recebido depois da campanha que o time fez no Mundial e perdendo o John Arias, que foi um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes, esteve na seleção e não é fácil repor um jogador desse, né? Claro que é uma perda que vai ser sempre muito sentida. Primeiro que, sobre essa dinâmica aí da torcida, acho que o Abel está tentando ser um pouquinho de sommelier, sim, nesse caso. O que ele tem a ver com o jeito que o torcedor do Fluminense torce ou deixa de torcer ou trata o time que tá vendo no Maracanã? Enfim, o Abel acho que tinha coisas mais importantes a se preocupar do que o jeito que se a torcida do Fluminense está vaiando ou não. E acho que essa paixão, o André mencionou a visão do Cedric aí e tal, na comparação, é isso que nos faz brasileiros, é isso que nos faz sul-americanos, é essa paixão que sustenta o nosso futebol, que não é por dinheiro, não é por glamour, é pela paixão. Isso que nos carregou mais de 100 anos de bola aqui ao longo da nossa história, e por isso que a gente, brasileiro, que os clubes brasileiros são o que são. E eu acho que a torcida do Fluminense, nessa comparação com por que está vaiando, por que não está vaiando, é porque o Fluminense foi uma grande Cinderela durante um mês no Mundial de Clubes e a carruagem agora virou a abóbora. Essa é a realidade. O torcedor sabe que o torcedor não é iludido.
O torcedor não é bobo, ele vê o que o time do Fluminense tem, em termos de organização, em termos de jogadores, e ele faz a comparação com os rivais diretos. A gente está falando aqui de um Flamengo que traz saúde, um Flamengo que está querendo Samuel Lino, Emerson Royal, já tem o time que tem, os concorrentes já têm o time que tem. E o Fluminense vê essa... Não dá para dizer exceção, né? Mas também um pouco dessa questão de abrir um caminho para a negociação do John Arias, por conta também de uma iniciativa própria do jogador, né? De querer jogar na Europa. E aí faz a comparação com a postura do presidente Mário Bittencourt de ter sempre essa boa relação com os jogadores e entender que é um desejo do jogador, então não fazer tanto obstáculo assim para a saída dele. Então isso tudo vai somando. Ele sabe que o torcedor do Fluminense sabe que o Mundial de Clubes não é a realidade do Fluminense. Ser o quarto melhor do mundo não é a realidade do Fluminense. Então acho que essa volta para o Campeonato Brasileiro, ela traz um choque de realidade muito forte e grande para o Fluminense, porque lembro no vestiário, ainda da eliminação do Fluminense no Mundial, o próprio Mário fez um discurso para os jogadores dizendo que o Mundial ainda continuaria, porque eles iam pegar Cruzeiro, ia pegar Flamengo, ia pegar o Palmeiras, a sequência ainda tem o São Paulo no final de semana. Então, times de nível de Mundial ainda continuariam diante do Fluminense e o time teria que performar da forma adequada, ou tanto quanto jogaram no Mundial de Clubes. E a realidade está sendo justamente diferente. Já jogou muito mal, né? Pouco produziu ofensivamente contra o Flamengo no final de semana, ressuscitou o Pedro, vamos dizer assim, né? Que a gente brinca na gíria do futebol, né? Teve a situação anterior do Cruzeiro, a despedida da marca aqui do Arias, tomando 2-0. E ontem um jogo que o Fluminense entregou o jogo para o Palmeiras. A verdade foi essa. A produção ofensiva do Palmeiras foi quase nula ao longo do jogo, a maior parte do jogo. Então aí o cara arruma um gol, 1-0. No último lance, ainda por mais que o Fábio seja ídolo, tem esse frango do Fábio. Aí o Martinelli erra essa bola, dá um presentaço pro Vitor Roque. Então a sensação de indignação do torcedor é justamente por conta disso, né? Pela forma, pelo enredo que foi, por esses componentes todos que eu falei, de entender a realidade do time, de olhar opções de ataque e ver, por exemplo, como é que foi o ataque com uma construção ofensiva que tinha Everaldo, Canóbio, Lima, diante de um Flamengo, o Cano ontem, enfim, as alternativas que o time tem, que são mais escassas, sim, que os demais rivais, até pelas condições financeiras do Fluminense. E aí, o alvo no meio disso tudo, da arquibancada, se tornou o presidente Mário Bittencourt, que foi xingado ontem, depois do jogo. Já estava 2-1, foi xingado durante e depois da partida. Então, essa é a indignação. Não é necessariamente direcionada aos jogadores, né? Tanto que o Fábio falhou e a galera cantou o melhor goleiro do Brasil. Não está tanto aos jogadores, mas sim ao que a diretoria está conseguindo ou não, né, oferecer para esse time diante do cenário que pode ter parecido uma ilusão para muitos aí, o Mundial de Clubes, mas o choque de realidade está aí. E o Fluminense está voltando do Mundial oscilando e o Renato tem muito trabalho a fazer, a diretoria também, para tentar compensar aí as contratações, como é que vai ser essa questão da reposição do Arias, enfim. Acho que é esse combo todo que faz parte do enredo das vaias e dos xingamentos da torcida do Fluminense do Maracanã ontem e também em outros fóruns, né, como redes sociais, enfim. Trabalho não falta, né? Que está oscilando, então vai ter que corrigir, né? Aí as coisas ficam para trás muito rapidamente, né? Então a campanha no Mundial já foi, agora vai ter que pensar no segundo semestre, não tem muito tempo, né? Não tem muito fôlego para respirar, então já tem que retomar aí o caminho das vitórias e ver como vai ser esse planejamento agora para o segundo semestre, porque tem o dinheiro do Arias, tem o dinheiro da premiação, então é importante que o Flu se reforce também, ainda mais perdendo o John Arias. E assim, foram falhas de 2 jogadores que foram muito bem no Mundial. O Fábio, que é um ídolo, né? Que é um cara que sempre está atuando bem, e o Martinelli fez um golaço lá e teve boas atuações, gol que ele fez contra a Inter de Milão. E também tem uma conta que é interessante fazer, que essa grana que o Fluminense ganha no Mundial ainda tem imposto. Sim. Então tem uma assim... Não vem limpa, líquida, né? Vai comer uma grana de imposto. Então você vai pensar, o Fluminense tem 300 milhões para gastar. Não, o Fluminense vai ter essa grana da premiação, mas tem ali uma bela porcentagem ali de imposto para esse dinheiro entrar no cofre do Fluminense. Ô Igor, indo para o outro lado dessa partida de ontem, para o lado vencedor, temos um Palmeiras aí que está brigando forte aí no topo, figurando no topo do Campeonato Brasileiro, junto com outros times, claro, não está na liderança, mas está ali na briga, nessa briga que está bastante acirrada e promete continuar assim até o fim. Um personagem importante dessa partida foi Vitor Roque, né?
que vinha ali, ele já tinha feito um bom jogo, mas ele estava tentando fazer um gol, só tinha 3 gols até o momento, então estava com aquela pressão, ele falou, né, mochila com 50 quilos nas costas, o Abel falou também. Ontem acho que ele se sentiu aliviado com esse gol que fez, falou sobre o momento, como foi difícil lidar com isso tudo. Estando ali, né, no campo, percebendo, no Maracanã, deu para sentir esse alívio por parte dele e os colegas também, né, abraçando muito o jogador, comemorando muito com ele esse feito. Pois é, o outro lado da moeda, né, dessa falha do Martinelli, justamente essa questão de ter um Vitor Roque intenso ali para fazer essa marcação, participativo, buscando criar alguma situação de gol. E ele quase tinha marcado também no lance anterior, né, que o lateral esquerdo do Fluminense salvou quase em cima da linha ali. O Fábio também tinha feito uma defesa antes, numa bola que saiu cara a cara lá com o Fábio e ele conseguiu evitar. E quase que o Vitor Roque já tinha marcado anteriormente. E aí ele recebeu esse presente aí não se nega, né? Então, melhor que isso aí, poucos presentes serão melhores que esse para o Vitor Roque acabar com o jejum dele, de 11 partidas que ele tinha passado em jejum, né, sem marcar pelo Palmeiras, contabilizando em termos de dias, 73 dias desde a última vez que ele balançou a rede, que tinha sido justamente contra o São Paulo no Clássico. E aí ele atento ali para fazer essa pressão, aproveitando o Fluminense, a bobeada do Fluminense, para acabar com esse jejum, né? O primeiro tempo, como eu falei, né, a produção ofensiva do Palmeiras foi muito ruim, né? Não tinha dado nenhum chute a gol, enfim, chances muito escassas até de rondar a área do Fluminense, não estava conseguindo gerar essa pressão. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo e o detalhe que causou o empate, né, foi a falha do Fábio. E aí o Palmeiras até voltou melhor no segundo tempo, conseguindo gerar mais ocasiões. E é muito importante para o Vitor Roque que essa bola entre, né, essas oportunidades não sejam perdidas. No jogo passado ele ficou frustrado por conta que o crédito para o gol acabou sendo contra, né? A arbitragem acabou tirando, entre aspas, o gol do Vitor Roque contra o Atlético Mineiro, e agora dessa vez aí não tem como discutir, é a obra dele mesmo, apesar do presente aí, da construção da jogada ser um presente, mas ele estava aí muito ligado. O pessoal, óbvio, né, quer que o Vitor Roque vá bem. A presidente Leila, até na conversa informal que eu mencionei no programa da semana passada, quando ela esteve lá no julgamento do STJD, tinha mencionado essa paciência que era necessária ainda com ele e tal. Eu acho que é importante, do ponto de vista do Palmeiras, ter essa opção bem ativa, o Vitor Roque intenso, o Vitor Roque com fome, o Vitor Roque eficaz diante dos goleiros, para que o time possa, de fato, engrenar e jogar melhor, né, nessa produção ofensiva aí que está precisando, ter ele cada vez mais participativo do jogo e não perdendo oportunidades como não perdeu ontem, né? O Aníbal Moreno elogiou muito esse grau de atividade do Vitor Roque nessa situação toda. O Abel fez a sua comparação lá também, justificando, agora vão dizer que ele é o Pelé e tal. Nem tanto lá, nem tanto cá. Então, só para justificar, de explicar também que é preciso um pouco de paciência, né? Os valores gastos nele, às vezes, tiram um pouco a paciência de todo mundo que está ao redor, né? Mas para o Vitor Roque foi importante ter marcado esse gol e ajudado o Palmeiras nessa vitória crucial e para continuar nessa caça para tirar a diferença em relação aos líderes do Brasileiro. Boa, Igor. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho aí. Volte sempre no de primeira manhã. Estamos de volta. Tem uma câmera nova aí. Tá boa a imagem, hein? Fundo desfocado. Você sentiu? Profissional o negócio. Ele tá blogueirão. Nada, isso aqui é coisa do bastidor da nossa conexão aqui da casa. Depois o pessoal explica aí para vocês da produção porque que tá diferente hoje. A diferença em relação à imagem que está chegando para vocês especificamente hoje. Mas até mais, pessoal. Vou checar aqui se com o André Hernan direitinho depois no bastidor, se sou eu mesmo que vou lá. Estou acertando os detalhes burocráticos em relação à apresentação do Saul. Ele te manda a escala, Vou decidir daqui a pouco. Beijo, querido. A imagem tá boa, o cenário tá bonito, o fundo desfocado, tá profissional mesmo, tá blogueirão. Blogueirão. Beijo, Igor.